O milagre que mudou a vida de Maria, quando a fé venceu a escuridão. Maria Oliveira tinha 38 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. Seu rosto, antes iluminado por um sorriso fácil, agora estava marcado por noites em claro e olheiras profundas. Há 2 anos, seu filho caçula Pedro, então com 10 anos, havia sofrido um acidente de carro que mudou tudo. O trauma craniano deixará sequelas irreparáveis, ou assim disseram os médicos. Pedro desenvolveu amnésia anterógrada, uma condição rara em que a memória não conseguia fixar novas informações. Ele esquecia tudo em questão de minutos, o rosto da mãe, o caminho de casa, até mesmo o que havia comido no café da manhã. Mamãe, quem é você? Perguntava Pedro todos os dias com olhos assustados, como se a visse pela primeira vez. Sou sua mãe, meu amor. Eu te amo muito, respondia Maria, segurrendo contra o peito, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Os médicos foram claros, não havia cura. As terapias ajudavam pouco e os remédios só aliviavam os sintomas, mas não devolviam a memória do menino. O marido de Maria, Carlos, afundou em depressão. As contas se acumulavam: consultas, exames, medicamentos de alto custo. Maria, que trabalhava como costureira, via suas economias desaparecerem. A esperança, aos poucos, também se ia. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta neurológica, Maria ouviu um som que a fez parar. Era um coro vibrante, vindo de um grande prédio com uma fachada branca e letras azuis. Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus responde. Dentro, as vozes cantavam com uma força que parecia sacudir o ar. Deus é fiel. Ele faz o impossível. Maria nunca havia entrado numa igreja evangélica. Criada no catolicismo, ia à missa esporadicamente mais por tradição do que por fé. Mas naquele momento, algo dentro dela a impulsionou a subir os degraus. Talvez fosse desespero. Talvez fosse Deus chamando. Dentro da Universal, o ambiente era diferente de tudo que ela conhecia. Não havia silêncios solenes, mas sim orações fortes, pessoas levantando as mãos, chorando, clamando. No altar, um pastor falava com autoridade sobre libertação e milagres. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ainda opera maravilhas, dizia o pastor, enquanto impunha as mãos sobre os fiéis. Maria sentou-se no fundo, envergonhada, sem saber o que fazer. Mas quando o pastor anunciou a corrente de oração, algo a fez levantar. Ela foi até a frente, trêmula, e quando o pastor perguntou seu pedido, as palavras saíram entre soluços. Meu filho tem amnésia anterógrada. Os médicos disseram que não tem jeito. Mas eu não aceito isso. Eu preciso do meu filho de volta. O pastor olhou nos seus olhos com uma compaixão que a comoveu. Maria, Deus é maior que qualquer diagnóstico. Você acredita nisso? Eu quero acreditar, ela gaguejou. Então hoje é o seu dia. Vamos orar com fé. E ali no meio daquela multidão, Maria sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Nos dias seguintes, Maria voltou. Participou da fogueira santa das terças-feiras, onde as orações eram ainda mais intensas. Aprendeu sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicavam a buscar a Deus com sacrifício. Ela jejuou mesmo com fome. Orou mesmo com a voz rouca de tanto clamar. Levou Pedro aos cultos, mesmo quando ele perguntava confuso: Mãe, por que estamos aqui? Porque Deus vai te curar, meu filho, ela respondia, segurando sua mão com firmeza. Os pastores a orientaram sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como obrigação, mas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, Maria. Ele quer o seu coração. Quando você entrega o que tem, está dizendo: Senhor, eu confio em ti, explicou o pastor. Maria, que mal tinha para comer, deu o pouco que podia. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, sentia que algo maior estava em ação. O milagre não veio de repente. Não foi como nos filmes, onde um raio de luz desce do céu e tudo se resolve. Foi um processo. Uma vigília de oração após outra. Noites em que Maria chorava no altar, enquanto irmãs na fé a abraçavam, dizendo: Segura na mão de Deus, Maria. Ele não vai te soltar. Até que numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo mudou. Pedro, que sempre ficava quieto no canto, de repente olhou para Maria e disse: Mãe, eu me lembro de você. Maria congelou. O coração bateu tão forte que ela pensou que ia desmaiar. O que, meu filho? Eu me lembro do seu cheiro, da sua voz, da vez que a senhora me levou para a praia ano passado. Os olhos dele brilhavam, como se uma névoa tivesse se dissipado. Eu sonhei com a senhora ontem. E hoje eu acordei sabendo que a senhora é minha mãe. O culto parou. As pessoas começaram a louvar. O pastor correu até eles, emocionado. Glória a Deus! Esse é o poder da fé.
Maria caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Não era um sonho. Não era sua imaginação. Pedro estava curado. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade cerebral normal. A amnésia havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Carlos, que havia se afastado de tudo, voltou para casa, chocado com a transformação. Como isso aconteceu? Ele perguntou, abraçando o filho. Deus fez, respondeu Maria, simples assim. Mas ela sabia que não era só isso. Deus havia feito, mas ela teve que dar o primeiro passo. Teve que acreditar quando tudo dizia que era impossível. Teve que orar quando as forças acabavam. Teve que entregar seu pouco, confiar além do que via. Hoje Pedro tem 12 anos, joga futebol com os amigos e adora contar na escola como Deus curou sua memória. Maria e Carlos são dizimistas fiéis e servem na Universal como obreiros voluntários, ajudando outros que chegam quebrantados como ela um dia chegou. Muitas pessoas dizem que milagre não existe, Maria costuma dizer nos testemunhos no altar. Mas eu digo, venham à Igreja Universal. Venham com fé. Porque aqui, Deus ainda faz o que a medicina não pode, o que a ciência não explica. Aqui, Ele restaura o que estava perdido. E então, com os olhos brilhando, ela repete a lição que aprendeu no fogo da prova. A fé não é esperar que Deus faça tudo sozinho. É confiar nele enquanto você faz a sua parte. Porque quando a gente dá o primeiro passo, ele corre ao nosso encontro. Naquela mesma igreja, um ano depois do milagre de Pedro, chegou um homem chamado João, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele tinha 45 anos, mas parecia ter 70. As rugas profundas no rosto contavam anos de lutas e os olhos, antes vivos, agora estavam opacos, como se a esperança tivesse se apagado dentro dele. João era motorista de caminhão, mas há 6 meses não conseguia mais trabalhar. Uma dor insuportável nas costas o derrubou no meio de uma entrega. Exames, remédios, fisioterapia, nada adiantou. Os médicos disseram que era uma hérnia grave, que poderia até paralisá-lo. A empresa o demitiu, as contas se acumularam e a esposa, desesperada, começou a chorar todas as noites, sem saber como alimentaria os 3 filhos. Foi então que uma vizinha que frequentava a Universal o convidou para uma reunião. Lá tem gente que ora e Deus responde, ela disse com convicção. João, que nunca tinha pisado numa igreja, foi mais por desespero do que por fé. Mas quando entrou, algo diferente aconteceu. O pastor estava pregando sobre a cura divina, e as palavras pareciam atingi-lo como flechas. Deus não mudou. Ele ainda sarara os quebrantados, ainda levanta os caídos. João sentiu um nó na garganta. Quando o pastor fez o apelo, quem aqui precisa de um milagre? Ele levantou a mão tremendo. Os obreiros o levaram até o altar. Maria, que agora servia com alegria, foi uma das primeiras a colocarem as mãos sobre ele e orar. Senhor, este homem precisa de ti. Restaura o que o inimigo roubou. Ela clamou com lágrimas nos olhos. João sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se algo estivesse se movendo dentro dele. No dia seguinte, ele acordou e, pela primeira vez em meses, conseguiu se levantar da cama sem gemer de dor. Cauteloso, tentou se curvar, esticar. Nada doía. Correu para o espelho, tocou as costas, flexionou o corpo. Estava curado. Naquela mesma semana, João voltou à igreja, não mais arrastando os pés, mas correndo. Levou a esposa, os filhos e até a vizinha que o tinha convidado. No altar, com a voz embargada, ele contou: eu vim aqui achando que era o fim. Mas Deus me mostrou que era só o começo. O pastor sorriu e disse: isso é o evangelho vivo. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou Pedro, se ele curou João, ele pode curar você também. O milagre não é privilégio, é promessa para quem crê. E assim, mais uma história de transformação se juntava às muitas que ecoavam naquele lugar. Porque na Universal não eram apenas palavras que se ouvia, eram vidas sendo reconstruídas, sonhos sendo ressuscitados, e um Deus que, contra toda lógica, ainda escreve finais felizes para quem o busca de todo o coração. Os dias que se seguiram foram como um rio de bênçãos transbordando na vida de João. A dor nas costas que por anos o havia mantido curvado como um homem 2 vezes mais velho, simplesmente desapareceu. Não foi um alívio passageiro, daqueles que enganam por algumas horas, foi uma cura completa, confirmada pelos próprios médicos que antes só sabiam receitar remédios e mais remédios. Quando João voltou à consulta de rotina e o ortopedista, espantado, pediu para ver os exames antigos, ele só pôde balançar a cabeça e dizer: não tem explicação médica para isso. É como se você nunca tivesse tido hérnia de disco. Mas o milagre não parou no corpo. O coração de João, antes amargurado pela decepção e pelo cansaço de lutar sozinho, agora pulsava com uma alegria que contagiou até os mais céticos da família.
Sua esposa, Maria, que por anos havia orado em silêncio enquanto via o marido se afundar na depressão, agora chorava de gratidão todas as noites. Eu quase desisti de acreditar que ele voltaria a ser feliz, confessou ela em um dos cultos, segurando a Bíblia com mãos trêmulas. Mas Deus não só o curou, ele devolveu meu marido para mim. Os filhos que antes viam o pai como um homem quebrado, agora o olhavam com admiração. O mais velho, Lucas, de 14 anos, foi o primeiro a pedir para ser batizado. Pai, se Deus fez isso por você, eu quero isso na minha vida também, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu até João. E assim, em uma noite de domingo, toda a família subiu ao altar juntos, não mais como espectadores, mas como participantes do mesmo milagre. A vizinha, Dona Cida, que havia levado João à igreja pela primeira vez, não conseguia conter as lágrimas ao ver a transformação. Eu só fiz o que qualquer cristão deve fazer, não desistir de ninguém, ela dizia, enquanto abraçava Maria. Mas quem fez tudo foi Jesus. Ele é especialista em casos impossíveis. E os casos impossíveis não pararam por aí. Na mesma igreja onde João havia recebido sua cura, outras histórias começaram a surgir. Uma mulher com câncer em estágio avançado recebeu o diagnóstico de remissão inexplicável. Um jovem viciado em drogas, trazido pelos pais à força, saiu do altar livre da dependência, com os olhos brilhando de propósito. Um casal à beira do divórcio renovou os votos depois de uma oração que quebrou anos de ressentimento. O pastor sempre dizia: Deus não faz milagre para enfeitar a história. Ele faz para provar que está vivo e que se importa. Cada cura, cada libertação, cada família restaurada é um grito dele dizendo: eu ainda estou aqui. João, que agora servia como voluntário na igreja, aprendeu isso na prática. Toda vez que via um novo rosto entristecido nos bancos, ele se aproximava com um sorriso e perguntava: posso orar com você? Não importava se a pessoa acreditava ou não, ele sabia, por experiência própria, que a fé às vezes começa com um simples sim dado no desespero. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, João parou por um instante e olhou para o altar. Lembrou-se do dia em que havia entrado ali arrastando os pés, com a alma tão pesada quanto o corpo. Agora ele não só andava ereto como corria literalmente para servir. E o mais incrível não era nem a cura física, mas a certeza de que daquele dia em diante, nenhuma batalha seria enfrentada sozinho. Porque na Universal, João havia descoberto algo que mudaria sua vida para sempre. Deus não apenas ouve as orações. Ele responde. E quando ele age, nada, nem doença, nem desespero, nem passado, pode impedir o milagre de acontecer. João não imaginava que aquele seria apenas o começo. Porque Deus, quando começa a agir na vida de alguém, não para mais. E foi assim que algumas semanas depois, enquanto ele testificava no culto sobre sua cura, uma mulher chamada Maria se levantou no fundo do templo, chorando. Ela tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas nunca tinha tido coragem de entrar. Até aquele dia. Maria carregava um fardo que ninguém via, uma dor profunda no coração, uma ferida que nenhum médico conseguia alcançar. Seu filho, Lucas, de apenas 10 anos, estava há meses em um hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos já tinham desistido de tratar. Senhora, não há mais o que fazer, tinham-lhe dito. Mas naquela noite, ao ouvir João falar com tanta convicção sobre o poder de Deus, algo dentro dela se mexeu. Era como se uma voz sussurrasse: vem, confia. Ela não pensou duas vezes. No final do culto, aproximou-se do pastor e, entre lágrimas, contou sua história. O pastor orou por ela ali mesmo, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: Deus já está agindo na vida do seu filho. Vá ao hospital amanhã e verá o milagre. Maria saiu dali com uma paz que não sentia há muito tempo, apesar do medo ainda bater em seu peito. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, os médicos a chamaram com urgência. Não sabemos explicar, mas os exames do Lucas estão normais. Totalmente normais. Maria caiu de joelhos no corredor, chorando sem parar. Não era só a cura do filho, era a certeza de que Deus tinha ouvido seu clamor no momento mais escuro. Ela não era mais a mesma. E assim como João, agora tinha uma história para contar. Quando voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Maria trouxe Lucas, sorrindo, pulando de alegria, e também a irmã, que há anos estava afastada de Deus. O templo inteiro vibrou com o testemunho deles. Porque ali entre aquelas paredes não havia espaço para dúvidas, Deus estava vivo, e seu poder não tinha limites. João, que agora servia como voluntário na igreja, olhou para Maria e Lucas e sorriu. Ele sabia muito bem o que aquela família estava sentindo. A dor que virou alegria. O desespero que se transformou em fé. E a certeza de que na Universal, nenhum caso era impossível para Deus. Porque milagres não eram coisas do passado.
Eles aconteciam ali, todos os dias, na vida de pessoas comuns que ousavam acreditar. E cada história de vitória se tornava um convite para que outros dessem aquele primeiro passo, o mesmo sim que João havia dado no dia em que tudo mudou. Naquela mesma noite, enquanto a família de Maria ainda comemorava a vitória no templo, uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, estava internado há semanas em estado grave. Os médicos já não davam esperança. É só questão de tempo, tinham dito. Mas Ana não aceitou aquilo como resposta final. Se Deus podia mudar a história de Maria e Lucas, por que não a dela? Ela se sentou nos últimos bancos com as mãos trêmulas e o coração apertado. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana sentia cada palavra como se fosse direcionada a ela. Deus não desistiu de você. O pastor declarou, e foi como se uma faísca acendesse dentro dela. Naquele momento Ana decidiu, não sairia dali sem uma resposta. No final do culto, ela se aproximou do altar, ajoelhou-se e chorou como nunca. As obreiras a abraçaram, oraram com ela, e uma delas lhe disse, irmã, Deus já está agindo. Você só precisa crer. Ana segurou a Bíblia que lhe entregaram, e com lágrimas nos olhos, fez um pacto com Deus, se o Senhor curar meu filho, eu vou servir a ti pelo resto da minha vida. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, os médicos a chamaram com uma expressão que ela não via há semanas, esperança. Sua fé deve ser muito forte, Dona Ana, disse um deles, incrédulo. Os exames de hoje mostram uma melhora inexplicável. O tumor regrediu, e os órgãos dele estão respondendo. Pedro abriu os olhos ainda fraco, mas sorriu para a mãe. Mãe, sonhei com um homem de branco que me disse que eu ia ficar bom, ele sussurrou. Ana caiu de joelhos ali mesmo no quarto do hospital. Não eram os médicos, não era a medicina, era Deus. O mesmo Deus que tinha libertado Maria das dívidas, que tinha restaurado o casamento de João, agora tinha tocado na vida do seu filho. Ela pegou o telefone e ligou para a igreja, emocionada. Pastor, é verdade. Deus fez o milagre. Quando Pedro recebeu alta uma semana depois, Ana cumpriu sua promessa. Ela e o filho passaram a frequentar a Universal todos os dias. Pedro, que antes mal conseguia andar, agora corria pelos corredores da igreja, contando para todo mundo como Jesus o tinha curado. E Ana? Ela se tornou uma obreira dedicada, sempre pronta a estender a mão para quem chegava quebrado, assim como ela chegou um dia. Porque era assim na Universal, cada milagre gerava outro. Cada vida transformada se tornava uma semente de fé para quem ainda duvidava. E no meio daquelas pessoas que antes eram só mais números nas estatísticas de desespero, agora havia um exército de testemunhas vivas do poder de Deus. João, que via tudo aquilo de perto, não se cansava de agradecer. Ele, que já tinha sido um homem sem rumo, agora era parte daquele movimento de amor. Toda vez que via um novo rosto no templo, ele sorria porque sabia, ali entre aquelas paredes, Deus estava escrevendo mais uma história de vitória. E a melhor parte? Qualquer um poderia ser o próximo. Bastava dar o primeiro passo. Bastava dizer sim, porque na Universal, os impossíveis tinham o endereço certo, e esse endereço era o coração de um Deus que nunca desiste de ninguém. O último sim que mudou tudo. Foi então que ela entrou. Uma mulher de olhos cansados, vestindo o mesmo casaco surrado que usava há anos, como se carregasse não só o frio, mas o peso de todas as portas que já lhe haviam sido fechadas. Seus passos eram lentos, como se cada um custasse uma batalha. João a viu hesitar na porta do templo, como se duvidasse que aquele lugar fosse também para ela. Mas quando seus olhos encontraram os dele, algo mudou. Entre, irmã, ele sussurrou, estendendo a mão. Aqui, ninguém é estranho. Ela se chamou Clara. E sua história era como tantas outras, dívidas que sufocavam, uma doença que os médicos tinham desistido de tratar, e a sensação de que Deus, se existia, havia se esquecido dela. Mas naquela noite, entre os cânticos e as orações, algo dentro dela começou a se mexer. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi apenas uma certeza silenciosa. Se eles creram, por que eu não posso? Quando o pastor fez o chamado para a oração pela fé, Clara fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Não pediu por dinheiro nem por cura imediata. Pediu apenas uma coisa: Senhor, me mostra que o Senhor ainda acredita em mim. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o hospital. Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da doença. No mesmo dia, uma carta chegou. Uma dívida antiga que a asfixiava há anos, havia sido perdoada por um erro administrativo. Clara riu até chorar. Não era coincidência. Era a resposta.
Naquele domingo, ela voltou ao templo, mas não sozinha. Ao seu lado, estavam a irmã, que há anos se afastara de Deus, e um vizinho, cético, que só foi para ver se era verdade. João os viu entrar e sorriu. Mais sementes, pensou. A reflexão que fica. Milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são convites. Deus não precisa de plateias, Ele quer parceiros. Cada sim dado no desespero, cada lágrima derramada em fé, cada mão estendida ao próximo é um pedaço do céu se tornando real na terra. Clara descobriu que o impossível não é uma parede, mas uma porta. E a chave? Estava dentro dela o tempo todo, a coragem de acreditar que, para Deus, ninguém é caso perdido. A lição: a vida não muda quando tudo está perfeito. Ela muda quando, mesmo no caos, você escolhe confiar. Os milagres da Universal não são monopólio de um lugar. São o eco de um Deus que age onde há fé. E a pergunta que fica é: se eles ousaram crer, por que você não ousaria tentar? Porque a próxima história de vitória pode ser a sua. Basta dizer sim.